Olá, queridos. Boa noite, graça e paz. Vamos nos preparando aqui para mais uma aula, ouvir um pouco da palavra do Senhor. Amém. Muito bem. Vão se achegando, dando sinal de vida. A vida aí que temos a honra de viver e professar a nossa fé em Jesus Cristo, compartilhar das grandezas do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Então, nós ficamos aqui aguardando seu comentário, aguardando a sua participação e vamos caminhando porque o tempo não para, amém? Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. E hoje, especialmente, nós teremos a aula ministrada também pelo irmão Telei, ele já está chegando aí, e eu vou estar aqui auxiliando, vou estar aqui junto, vou chamar ele, essa novidade, amém? E pela glória do Senhor, a palavra será ministrada aos nossos corações e o Espírito Santo vai trabalhar em nós e mudar e mexer no nosso caráter hoje. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Graça e paz. Como vão todos? Tudo bem, irmão Telei? Bem, graças a Deus. Graça e paz a todos também. Muito, muito, muito bem. A semana está sendo abençoada, glória a Deus. Graças a Deus. Melhor ainda agora, né? Falar das grandezas do Senhor, não tem nada que possa ser melhor nessa vida, né? Claro. Amém. Então tá bom. Então, queridos, hoje nós faremos aqui a nossa aula de uma maneira diferente, né? Teremos a participação aí do nosso querido irmão Terei, vai estar ministrando, e eu vou estar aqui auxiliando, e aguardo aí vocês com muita alegria no coração. Nós vamos caminhando junto e o Senhor, através do Espírito Santo e da sua santa palavra, vai falando aos nossos corações. Amém, irmão Telei? Fica à vontade, a palavra está contigo. Amém. Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito por essa oportunidade, né? Que o pastor tem me dado. Já não é a primeira vez, pelo menos na escola dominical, sim, mas outras tantas oportunidades que tem me dado, e eu tenho só a agradecer tanto a Deus, porque isso também é resposta de oração. Eu quero estar sempre me apresentando pronto, né? Para aquilo que a igreja, aquilo que o pastor precisar, eu estar sempre pronto. Então, isso também é uma resposta de oração, e agradeço muito, inclusive você também pelas instruções, né? Pela preparação que eu tenho recebido através dos seus ensinamentos também. E falar do pastor é uma coisa que já é normal, né? Da gente citar o agradecimento nosso com o pastor. Mas eu me sinto muito lisonjeado, né? De estar tendo essa oportunidade. Isso para mim é uma oportunidade única e que eu quero aproveitar o máximo possível. Amém. Então, fica à vontade, que o Espírito Santo te use e estamos juntos. Amém? Amém. Fica à vontade, que a palavra está contigo. Amém. Então, pessoal, vamos lá, né? Que vou fazer uma oração para que o Senhor abençoe, conduza essa ministração, tá bom? Amado Deus e querido Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Sem ti nada somos, sem ti nada sou. Senhor, fale aos nossos corações, que o Senhor me usa como canal para ensinamento da tua palavra. A sua palavra que foi revelada ilumina os nossos corações e que isso sirva de impacto para impactar pessoas assim como foi impactado o meu coração. Te agradeço agora e sempre, Pai. Amém. Então, meus irmãos, a gente está falando hoje, como o Eliasa falou, da lição número 6, né? Fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. E a gente vai iniciar com o texto áureo, que diz, lá em Atos 2:14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório,
e escutai as minhas palavras. Volto a dizer, esse texto está lá em Atos 2:14. E nós temos nessa lição como verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. E também eu queria comentar uma parte bem rápida aqui com relação a uma leitura diária, né? Eu tive olhando durante essa semana também essas leituras diárias e também serve como pílula para a gente durante a semana, quando a gente está sem aquela orientação para ver o que eu vou ler, o que eu vou começar a ler, é só pegar essa revista, depois dessa aula, já pega a revista para a lição número 7, por exemplo, e já começa a comer essas pílulas que são ministradas aqui na leitura diária, que na segunda-feira foi dito, né, em Mateus 21:41, onde fala da vigilância e oração, pois a carne é fraca. Na terça-feira, Mateus 6:9-13, que é a oração que Jesus Cristo nos mandou, Pai Nosso. Na quarta-feira, de Atos 10:45-46, línguas e manifestação e magnificação a Deus no Espírito. Na quinta-feira, Atos 19, de 1-6, batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Sexta-feira, 1 Coríntios 13:1, o falar em línguas e a prática do amor. Sábado, 1 Coríntios 14:39, não deve haver proibição para o falar em línguas. É muito bom a gente estar ciente disso e comer dessa palavra, né? Que a gente tem essa ministração. Para matar a sua curiosidade, abre esses versículos durante a semana, né, junto com os outros da semana que vem, que isso também serve como ensinamento e também, volto a dizer, a pílula, né, semanal para a gente poder estar degustando a palavra de Deus. Na leitura bíblica em classe, ela está toda ministrada lá em Atos 2:14-24. A partir do 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Essa revista, irmãos, tem como objetivo, eu queria destacar para os irmãos 3 objetivos que foi selecionado através dessa revista, que seria destacar as características de Pedro antes da experiência de Pentecostes. Ponto 2, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Certo? E eu tenho um comentário para dizer para os irmãos com relação a justamente essa leitura em classe de Atos 2:14, lá essa passagem na Bíblia titula-se de pregação de Pedro, tá? Só para lembrar que nos versos de 16 a 21, Pedro está citando um texto que foi profetizado pelo profeta Joel, lá no mesmo livro, no livro onde titula com o seu nome,
2, 28 a 32. E é praticamente o mesmo texto narrado pelo profeta Joel, tá? Na nossa introdução, nós temos, nessa lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. E primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, ele se apresentou como uma pessoa impossível, né? E é o que está dizendo aqui na revista. E em vários casos, Pedro demonstrou ser impossível. Por exemplo, foi Pedro quem deixou o barco para andar na água até Jesus. Lá em Mateus 14, 28 e 29, diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Foi Pedro quem repreendeu Jesus por falar de sua morte. Lá em Mateus 16, 22, diz que então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Isso é quando Jesus está pré-anunciando, né, que ele deveria chegar até Jerusalém e que lá deveria ser morto, né, ser crucificado, e ele já estava pré-anunciando para os seus discípulos. Foi quando Pedro, com a sua impulsividade, né, disse: Não, Senhor, isso não vai acontecer, mas era necessário. Estava na profecia, está na profecia que isso é necessário que acontecesse. Então Pedro não podia atravessar esse caminho, tentar, não é que ele ia impedir, né? Mas era uma ação, de repente, de uma pessoa que você gosta, que convive com ela, e de repente ouvir isso: eu tenho que ser entregue, eu tenho que ser morto, eu tenho que ser crucificado. Não, Senhor, isso jamais irá acontecer com o Senhor. Mas não foi bem assim, né? Que Jesus depois respondeu para ele. E foi rapidamente corrigido pelo Senhor. Lá no versículo 23 de Mateus 16 mesmo, foi onde ele repreendeu, que eu estava começando a falar com os irmãos. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Foi Pedro quem desembainhou a espada e atacou o servo do sumo sacerdote. Lá em João 18 e 10, mostra aquela passagem, né? Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Para que os irmãos se lembram, né? Aquele Malco, né? É o servo do sacerdote, do sumo sacerdote, chamado Malco. Foi isso que aconteceu com ele, a impulsividade também de Pedro. E foi imediatamente instruído a embainhar a sua arma. No verso 11 de João 18, diz: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, caso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu. E também tem na segunda parte, né, que ele apresentou-se, além de impulsivo, a espiritualidade débil, ou seja, uma espiritualidade fraca. Né? E tão bem que ele andava com Jesus, mas ele tinha, além dessa impulsividade, ele tinha essa espiritualidade débil. Eu vou mostrar para os irmãos alguns itens, por exemplo. Logo após deixar o barco, né, naquele versículo de cima que eu falei para os irmãos, que ele foi ter com Jesus, ele foi impulsivo, ele foi para frente. Mas logo após deixar o barco, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. A espiritualidade fraca dele. Lá em Mateus 14:30, diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Logo depois de se gabar, que foi Pedro, logo depois de gabar, foi Pedro mesmo que mais tarde negou 3 vezes que conhecia o Senhor, como diz lá em Mateus 26, do 70 ao 74. Não vou aprofundar porque iremos entrar nesses assuntos, né? Mas à frente também vai estar mencionado esses versículos na frente, então eu não vou aprofundar nesse caso. Mas ali também está mostrando para os irmãos que ele teve a sua espiritualidade débil ou fraca, porque Jesus mesmo pré-anunciando também que ele iria negar, e ele iria negá-lo, e ele falou: não, eu negar jamais iria fazer isso com o Senhor. Acabou negando por 3 vezes, né? A espiritualidade fraca, e nós vamos comentar um pouquinho mais para frente desses itens, tá?
No tópico 1, Pedro antes do Pentecostes. Esse subitem 1, Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, ao Pedro de novo. Pedro respondeu, tão prontamente, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aqui em Mateus 16, né? De 16 a 17, é onde está essa passagem, está comentando essa passagem. Na verdade, podemos ampliar mais esses versos de Mateus 16 a partir do 13, onde o escritor dessa revista fez um resumo dos versos 13 ao 15. Aí ele deu a ênfase nos versos 16 e 17. Mas achei interessante, irmãos, ampliar a leitura até os versos 18 e 19, onde diz, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No 19 diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mas pelo fato de não estar mencionado aqui na revista, certo? Vamos seguir em frente, né? Porque não vamos dar ênfase para isso, não. Vamos dar ênfase naquilo que esse escritor aqui, porque é assunto, irmãos, para poder discutir a noite inteira. Que cada versículo que a gente lê, cada verso que a gente lê, abre-se um leque para vários comentários. Mas esse não é o caminho que a revista quer que a gente segue. Tá? Então a gente pode, numa outra oportunidade, quem sabe, a gente falar sobre isso, a pedra, Pedro, Petro, Petras, e rocha, e edificação da igreja na rocha, que é Cristo e tudo mais. Certo? Citei esses versos por conta da grandeza que significou na vida de Pedro. Também para mostrar que assim como ele seria um fragmento da pedra onde edificaria a igreja, em um pequeno momento ele também se tornou, né, uma pedra no caminho de Jesus. Tá? Os irmãos vão ver que daqui um pouquinho mais para frente. Tá? Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Quem não vai se gabar, né? Jesus Cristo falando o que falou para Pedro, quem não vai se gabar? Né? Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou o Senhor, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Está lá em Mateus, né, 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Este foi o momento que Pedro se tornou uma pedra no caminho de Jesus, segundo a versão, tá, irmão? Porque tem várias versões que falam sobre tropeço, foi escândalo naquele momento, mas na versão NVI, que é a qual eu tirei esse versículo, está dizendo que e este foi o momento, né, onde ele se intitulou como pedra de tropeço. E Jesus disse a ele que ele seria uma pedra de tropeço, segundo a versão NVI, tá? Outras versões não vão falar exatamente a mesma coisa, mas é o caminho que a gente está seguindo, direcionado aqui nessa ministração. Ok? Mateus 20, ponto 2. Vamos lá. Certamente Pedro se sentiu gratificado. Desculpa, irmão, já li essa parte aqui. Vamos para a parte Imediatamente após o episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria a mão dos religiosos, mas ressuscitaria no terceiro dia. Em seguida, mesmo Pedro retrucou, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu acabei de ler aqui em Mateus 16, 22.
De pronto, Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, que é o que eu falei com os irmãos, que eu li na versão NVI, que fala sobre pedra no caminho dele, que eu também já havia comentado lá nas introduções, né, no começo da revista. E me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Né, que em Mateus 16, 23, como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Ele acabou de ser elogiado, ele se sentiu muito, né, muito magnificado com as expressões de Jesus, mas logo em seguida ele foi tentar, né, pastor Jesus, não, de maneira o senhor vai acontecer isso com o senhor. Mas aí foi quando eu comentei no começo, que isso aí é necessário que acontecesse. É necessário que aconteça, né? No subitem 2, irmãos, diz: Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí já entra outra parte daquela impulsividade, daquela espiritualidade frágil que ele teve, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor, e Jesus lhe diz que ele negaria 3 vezes, conforme está em Mateus 26, de 31 a 35. Então, Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ou seja, né, algumas versões falam: eu nunca te negarei. Disse-lhe Jesus, no verso 34, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E nessa versão essa versão que eu acabei de ler agora, ela é a Almeida, né, corrigida fiel. Na NVI diz: vocês me abandonarão. Na Bíblia judaica diz: todos vocês perderão a fé. Já a resposta de Pedro, em quase todas as versões que eu tenho lido, diz que não negaria. Ou seja, né, onde fala não abandonarão, onde fala escandalizarão, mas a resposta de Pedro foi sempre que ele não negaria Jesus, certo? Na primeira vez, Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu, no verso 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E na segunda, diante de outra criada que dissera que eu vira com Jesus, que está em Mateus 26, 71 a 72, que diz na segunda vez, né? E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. No 72, ele negou outra vez com juramento: não conheço esse tal homem. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Em Mateus 26, 73 diz: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, cumprindo, né? Irmãos, gostaria que os irmãos comentassem alguma coisa aí, referente ao som, o enquadramento, se eu estou indo muito rápido na minha leitura, certo? Os irmãos podiam comentar aí que a gente vai estar melhorando da maneira que for possível, tá? Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. E nos versos, no capítulo 26, verso 75, que diz, né? Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Cuidado, irmãos, que há muito tempo que eu ouço muitas pessoas falarem, né, sobre essa passagem, que o galo cantaria 3 vezes, né?
E, na verdade, a interpretação é diferente, né? Porque não é o galo cantar 3 vezes. Ele negava 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, ficou bem claro. Entelei. Você tem coisa? Sim. Deixa eu aproveitar rapidamente, fazer um comentário sobre essa questão do canto do galo, porque até nos últimos dias eu vi vários comentários e algumas pessoas, na verdade, comentando a respeito disso. Então, ao que tudo indica, esse canto do galo ele não está relacionado ao animal, como a gente imaginou ou como a gente lê, né? Que é um galo propriamente dito. De acordo com alguns estudiosos, o animal em si parece que uma restrição religiosa para que não tivesse esse animal nas redondezas do templo e tal e tudo mais, nas proximidades. Então, é muito provável que a questão aqui do galo esteja relacionado com as trombetas utilizadas pelos soldados romanos, que marcavam o tempo de as 4 vigílias da noite, que eram a primeira vigília do pôr do sol às 9 da noite, que era conhecida como vigília do entardecer, a segunda das 9 da noite à meia-noite, que era a vigília da meia-noite, conhecida como meia-noite, a terceira vigília, que era da meia-noite às 3 da manhã, era conhecida como canto do galo. E nessas vigílias, aí tinha a última, que acabava às 6 da manhã, que era a vigília do amanhecer. Essa vigília do canto do galo, ela era conhecida já assim pelas pessoas, porque em cada vigília dessa existia trocas de guardas da guarda romana. E eles, para fazer a sinalização, inclusive do horário, e avisar os guardas que estavam na hora de fazer a troca, eles utilizavam uma trombeta. E nesse caso em específico, a vigília da manhã, das 3 da manhã, era conhecida como canto do galo. Então, é muito provável que esse texto específico aqui, as pessoas que escreveram, os escritores, eles não estão relacionando com um canto do animal que a gente está acostumado, né? O pessoal da roça e tal e tudo mais, ouvir o galo cantar de manhã para todo mundo acordar. Então, é muito provável que a referência verdadeira seja com relação a essa questão das vigílias e da troca da guarda romana. Bem, pode continuar aí. Perfeitamente. Então, transferiram, né? Isso aí é questão da gente interpretar, mas é justamente isso que a gente estava falando, começando a falar, né? Obrigado pela sua intervenção, Eliezer. Foi muito boa. É bom que serve para orientar também a gente, que nem sempre a gente precisa entender, né? Naquele tempo que realmente, quer dizer, não é que tinha um galo ali cantando, ali que estava ali, né? Estava perdido ali, ciscando, né? Tudo tem um propósito, tem um sentido, né? Devemos aí o nosso Senhor, todavia, não o desprezou, pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado, conforme está em Marcos 16:6. Jesus não desprezou, né? Como estava dito, mesmo tendo negado 3 vezes. Aqui na revista eu cito o verso 7, mas gostaria de ler no verso 6, tá? Porque eu quis acrescentar, porque eu estava lendo esse verso, eu acho que valia a pena a gente dar uma ampliada nesse cenário, para a gente poder entender melhor o contexto. E então, Marcos 16:6 diz: Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, o anjo, né? Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aí vem o 7, tá? Como diz na revista. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Pedro, assim como Tiago e João, tinha um lugarzinho cativo no coração de Jesus ali, né? Não que Jesus não amasse os outros, mas ele tinha uma pitadinha de sal a mais com relação a Pedro, né? Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco, certo? No item 2, Pedro após o Pentecostes, subitem 1.
Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel, do meu Espírito Santo derramarei sobre toda a carne, conforme está lá em Atos 2:18, mas eu também não vou comentar porque já foi lido, né, na leitura bíblica em classe, nós passamos por esse verso, né? A pregação do apóstolo Pedro teve como grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles compungidos no coração, ou seja, arrependidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo, conforme está em Atos 2:38. E vou começar no item 37. Vou começar no 37 também, tá, irmãos? Desculpa, irmãos, eu acrescentar um pouco mais, que eu acho que serviu tanto para mim, quando eu estava lendo a revista, eu acho que também serve para os irmãos, para poder entender um pouco mais o contexto disso aí. Eu sempre estou ampliando um pouco mais, tá? Ou um verso para frente ou um verso para trás, mas está tudo dentro do mesmo assunto. Então, no Atos 2:37 diz, ouvindo eles isto, compungiram, porque aqui na revista só dá um comentário sobre o coração arrependido, né, compungidos no coração. Então eu antecedi um versículo que é para os irmãos ver que na palavra também fala o que o escritor da revista está dizendo, que ele não está tirando isso do joelho, como fala o pastor Jefferson, né? Ele não está tirando essa informação do joelho, está na palavra de Deus. Então no verso 37 é onde ele mencionou sobre o compungidos no coração, que é arrependidos, né? Está no 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa resposta de Pedro, irmão, resume aquilo que geralmente os pregadores, está aí um pregador do nosso lado aí, que geralmente faz esse apelo também, né, na igreja. Após, quando termina a ministração, faz aquele apelo, né, para os incrédulos. E podemos ver que tinha duas exigências que efetivamente eram uma só. A primeira era uma chamada para arrepender-se. Temos aqui eu separei aqui alguns versos que ilustram melhor isso aí. Em Atos 3:19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 8:22 diz, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Cuidado que a gente, até com o coração a gente está pecando. Pensa que é só expor? Não, mas tem as coisas que você pensa também, isso aí pode prejudicar também com relação a Jesus, tá? Espírito Santo. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar que se arrependam. Já em Atos 26 e 20 diz, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Desta forma, fazia alusão à pregação de João Batista, né, que batizava para remissão de pecado, e outros do próprio Jesus. Lá em Marcos 1:15, diz que, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 13:3, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Né? Temos alguns outros mais versos paralelos que falam sobre isso, mas a palavra indica uma mudança de direção na vida da pessoa. Significa repúdio do modo da vida pecaminosa do índio, né? Do ímpio. Tá? Pedro e a cura.
do coxo, que é o subitem 2, 2, tá? Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo de Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isto causou grande espanto entre os que estavam ali, conforme está em Atos 3, 10 e 11, que diz: conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônitos para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Lá em Atos 3:16, esclarece para a gente isso, que e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém, irmãos? Algum comentário? Aliás, se eu tiver com a cabeça baixa lendo a revista aqui, você pode falar, que eu te ouço, tá? E se tiver algum comentário aí, eu não consigo visualizar, irmãos, o chat aqui dos irmãos, tá? Eu não sei se o irmão tá perguntando alguma coisa, tá falando, mas o Elias tá de olho aí. Qualquer coisa, pode me chamar, ok? Subitem 2 e 3. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Atos 4, de 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, quase 5.000. Que bênção, hein? Esse fato... Oi. Muito interessante essa passagem específica, porque essa atitude de prender os apóstolos, ela resulta vamos dizer assim, num efeito contrário à vontade daqueles que prenderam, né? Então, a vontade dos religiosos era prender para que o movimento fosse diminuído. Mas como eles estavam sobre a ação do Espírito Santo, e é sobre isso que nós estamos falando, né? O derramar, o avivamento sobre a vida tanto dos apóstolos quanto daqueles que estavam em volta, então a prisão acaba gerando um fervor maior entre os apóstolos, conforme depois a gente vai ver em Atos 4:33, que fala: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Né? Então é isso que a gente percebe. Os momentos de caos no mundo, onde o mundo tenta abafar o poder do Espírito Santo sobre a igreja, é o momento em que a igreja mais cresce, que o Espírito Santo mais age, mais cura, mais salva, mais liberta, mais restaura. Então é assim que funciona. Quando a gente vive só no oba-oba, a gente relaxa, mas quando vem um aperto, o Espírito Santo nos fortalece e a gente conquista muitas almas para o reino de Deus. Amém? Amém. Muito boa colocação. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridades eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente, conforme está em Atos 4, 6 a 11, que diz: estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote.
mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades, agora não negou, né? Cheio do Espírito Santo, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Sabiam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. É interessante ressaltar isso aqui, irmãos, que Pedro está fazendo aqui no verso 11 uma expressão metafórica na linguagem lá de Salmo 118 e 22, que é a primeira vez que Pedro está citando essa passagem lá de Salmos 118 e 22, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Com uma aplicação bem deliberada, né? Os construtores no Salmo 118 se identificam como aqueles que ouviram Pedro, ou seja, os homens de influência de Israel, que foi os sacerdotes, né? Isaías mostra que rejeitavam também a pedra angular nos dias dele, preferindo o seu refúgio de mentiras, que diz assim, lá em Isaías 28, 15 e 16, fala sobre: vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. No verso 16 de Isaías diz: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Já que no Novo Testamento, irmãos, não deixa dúvidas quanto que esta pedra é um prenúncio de Cristo, né? Como diz lá em Mateus 21 e 42, Jesus lhe disse: vocês nunca leram nas Escrituras a pedras que os construtores rejeitaram, que é aquela lá do Salmo 118 e 22, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. E Efésios 2 e 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E lá em 1 Pedro 2 e 6, diz: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, né? E para finalizar esse trecho que fala sobre pedra, é muito rico, irmãos, esse trecho que fala sobre essa pedra, porque ela abre um leque que entra em vários outros assuntos, que também não é o nosso caso. Eu estou chamando os irmãos, motivando os irmãos a lerem essas passagens. Olha o vídeo depois e marca, para quem não marcou aí as referências que a gente está usando, e começa a fazer um estudo, uma exegese em cima desses versos. O irmão vai ver que como é rico, como é rico esses prenúncios da pedra que é Jesus, e muito esclarecimento com relação a isso. Para finalizar esse item, eu gostaria de citar o que escreveu Russell Norman Champlin, tá? Ele é um PhD, tá? Eu gosto muito de ler sobre os livros dele. Eu fiz questão de colocar uma passagem que está lá no livro dele, que o que ele pensa sobre a pedra angular, que está escrito na Bíblia, né? As pedras angulares, isso já é o comentário dele, tá, irmãos? As pedras angulares eram maciças pedras postas na esquina formada pela junção de duas paredes, unindo-as de modo mais firme do que poderia ser feito na antiguidade, de outra maneira qualquer. Essa pedra também contribuía para fortalecer os alicerces da estrutura. Tem algumas versões que falam pedra de esquina. A pedra angular, eles usam, tem algumas versões como pedra de esquina.
tá? Mas aí, dependendo da versão dos irmãos, é mais a seguir a mesma sequência que é o que o Senhor está falando, tá? Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos 4, 29 a 31, que diz: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É interessante ressaltar, você já ouviu aqui, desde que a gente começou a ler essas passagens, que Pedro, todas as vezes que ele proclama, que ele anuncia, ele está sempre falando, ele faz questão de anunciar no nome do Senhor Jesus. Eu faço isso em nome do Senhor Jesus. Foi curado em nome do Senhor Jesus. Ele coloca sempre a exaltação no nome do Senhor Jesus. Isso é muito interessante. Em Lida, houve um grandioso avivamento quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor, conforme está lá em Atos 9, 34 e 35. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Serona, os quais se converteram ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope, conforme está em Atos 9, 36 ao 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Não sei se eu estou pronunciando certo, na minha versão não tinha nenhum acento, mas chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas de Dorcas que fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório para toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém, irmãos? Por enquanto está tudo bem aí. Desculpa a minha, atropelando às vezes por causa do tempo, né? A gente vai acostumar com esse tempo. Nas próximas, quem sabe, a gente vai estar já modelando melhor essas situações. Mas que Deus continue nos abençoando. O tópico 3, a igreja de hoje e o avivamento no Pentecostes. Subitem 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos ver lá em Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscar o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes, como está lá em Atos 2:1, né? Mas buscar o derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos 1:14, irmãos, um pouquinho depois que Jesus, né, foi assunto aos céus, deixou lá ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, o pessoal não ficou sentado lá não, jogando dama não, tá? Ficou lá jogando um truco não. O
pessoal lá ficou conforme Atos 1:14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Podemos lembrar também lá em Abacuque 3:2, fala também que ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele fez uma oração também, Abacuque. Fez uma oração com relação a isso. Então ninguém ficou ali jogando dama esperando cair do alto o Espírito Santo, não. Todo mundo permaneceu em oração, e tem vários outros itens que agregam a essa passagem, que eles permaneciam em oração. E sempre o que antecedia, né? Para chegar tem que ter um pedido, tem que ter uma devoção, tem que ter uma entrega, né? É isso que nosso pastor sempre fala. O tanto que você vai receber é o tanto que você entrega. Qual que é a sua sede? Mas para isso a gente tem que permanecer em oração, conforme está lá em Atos 1:14, e conforme Abacuque também fez com relação ao pedindo ao avivamento que ele fez, né? Subitem 2, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo, conforme Mateus 24:4-14. Irmãos, esse é um trecho bem conhecido pelos irmãos, mas o irmão depois pode abrir, tá? É um trecho bem longo, e é interessante que os irmãos leiam, porque também isso aí já é um tema escatológico. Eu não acho interessante a gente entrar nesse assunto, tá? Por mais que tenha a ver com o avivamento, né, com o aumento das iniquidades, seria interessante os irmãos abrir esse trecho lá, já que ele é um pouco lento, porque Mateus, né, de 24:25, fala muito de temas escatológicos. Então é interessante que os irmãos abram e façam uma leitura, né, para a gente não tomar esse tempo aqui com escatologia aqui dentro da nossa aula, tá bom? 2 Timóteo 3:1-5 diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, que meus filhos tomara que estejam ouvindo, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Né? Nós já estamos vivenciando tudo isso, né? E muito mais do que está acontecendo, que também não convém entrar tomar o tempo da aula para explicar, para mostrar o que já vem acontecendo na nossa vida, né? Com esses acontecimentos. A igreja será arrebatada. É o item 3 com o subitem 3. Parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13. Esse eu queria passar para os irmãos, que diz lá: o reino dos céus, pois, será semelhante aos 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Também como um tema escatológico, mas eu gostaria de passar uma pincelada, por isso que eu avancei lá no Mateus 24, para me dar uma pincelada aí. As mensagens escatológicas continuam aqui, né, nesse 25 de Mateus, porém a palavra das 10 virgens é a primeira de 3 parábolas que tratam do juízo de Deus, que se estende até o verso 46, tá? Mas o escritor aqui da revista dá ênfase para a parábola das 10 virgens. E Jesus respeitava os costumes da época, irmãos. Então ele ministrava suas parábolas baseado em costumes reais, costumes da época, contemporâneos, né? Costume usava o parafraseado, contava histórias, mas com os costumes. O casamento judaico, por exemplo, era dessa forma. O rapaz encontrava sua pretendida e oferecia um alto preço por ela. Marca bem, irmãos, que eu vou estar falando bem pausado para os irmãos tentar traduzir isso para a gente, tá? O casamento judaico era dessa forma. O rapaz encontrava sua pretendida e oferecia um alto preço por ela. Uma vez aceito, ele selava este compromisso com a noiva e ia para a casa de seu pai, onde prepararia um lugar para receber a noiva. Mas quem dizia a hora certa de ir buscar a noiva era o próprio pai do noivo. Quando ele visse que o quarto que ele preparou, o lugar que ele preparou para receber a noiva, estava pronto, se estivesse pronto, o pai do noivo autorizava. Pode buscar sua noiva. Então ele autorizava o noivo buscar a sua noiva. E a noiva, por sua vez, não sabia o dia e o momento em que isso iria acontecer. Então, era prudente que elas estivessem preparadas para partir a qualquer momento, inclusive altas horas da noite. Nesse caso, Jesus falou de meia-noite. Com isso, ela teria sempre uma lamparina, uma candeia, né, à sua disposição, caso precisasse, para iluminar o caminho e com combustível, para não ser pegas de surpresa. Isso nos remete também, irmãos, a salvação é para a gente, tá? Quando chegar o grande dia, você não adianta querer distribuir para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, naquele dia. Nós temos tempo agora para poder alimentá-los com a palavra de Deus, alimentá-los com essas as informações sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do noivo. Nós temos esse tempo, ele está nos dando esse tempo para alimentar tanto os nossos vizinhos quanto os nossos familiares. Naquele dia, não vai ter como você distribuir o seu azeite com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu marido, com a sua esposa. Então, isso é individual. Portanto, o seu óleo, ele é para arrebatamento, para ir com a noiva, com o noivo, ele é individual. Não vai querer tentar distribuir para alguém que você goste, porque se não cumpriu os mandamentos de Deus, não vai subir. É uma pena. Ótimo. Nesse sentido, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Timóteo 3:2, né? 3:1-5. A igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Autos. Amém, irmãos? Acho que eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso, irmãos. Eu estou lá agora embaixo na igreja, no Efésios 5:26 e 27, que diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu peço mais uma vez desculpa pelo estar correndo, tá? Porque o tempo não está permitindo, mas eu ainda vou dar uma pausa para perguntar se tem algum comentário, se os irmãos queriam fazer alguma pergunta, se querem fazer alguma pergunta, se o Eliezer quer comentar mais alguma coisa, ou se eu posso prosseguir com a conclusão. Não, Telei, tá tudo bem aqui, tem alguns comentários
com relação a quando você estava falando da busca dos apóstolos que permaneceram fiéis e tal, em oração, tanto que você falou do Abacuque, teve o comentário da Luana, que falou que não houve distração. Então, o comentário, por enquanto, é esse que nós temos. Os demais são saudações e coisas do gênero, tá bom? Pode concluir a nossa aula por hoje. Perfeito. Amém? Perfeito. Então, vamos para a conclusão, tá? Eu finalizo com um trecho. Na verdade, eu vou ler esse trecho aqui da revista para mim concluir com o meu anúncio aqui, tá? Com o meu anúncio. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça, da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Tá? Eu finalizo com esse trecho aqui da carta de Paulo a Timóteo, né, que diz lá em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, eu encerro por aqui, tá? Agradeço mais uma vez essa oportunidade e que o Senhor tenha tocado no coração de cada um, assim como tocou em meu coração antes de preparar essa aula. Igual eu falei para os irmãos, isso aqui enriquece muito. É muito assunto para você debater durante 2, 3 semanas. É muito rico. E é bom que incentiva os irmãos a pesquisarem e olhar. Estude sobre a vida de Pedro. Existem várias informações que nós podemos extrair isso da Bíblia para edificar a nossa vida. Eu já agradeço essa oportunidade, tá? Tanto ao pastor quanto ao irmão Eliezer, por essa confiança. Espero ter atendido as expectativas de cada um de vocês aí. Espero também ter atendido a expectativa do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Então, semana que vem nós voltamos na terça-feira, né? Nossa lição de número 7. Vamos falar a respeito da vida de Estevão, né? O primeiro mártir aí com relação do período da igreja, né? Então, um período curto de vida em termos de ministério, porém uma expansão enorme que repercute até nos dias de hoje, né? Que foi a vida de Estevão. Amém? Vamos orar então, encerrando. Muito obrigado, irmão Telei. Que Deus continue te dando graça, te dando conhecimento, sabedoria, para que você possa ser usado na mão dele. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez, te agradecer, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Queremos decretar que o Senhor é Deus em tudo, em todos. Fora de ti não há outro Deus, tu és soberano e és soberano sobre a nossa vida. Que essas palavras possam ser ministradas durante os dias, Senhor, em nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, e que isso venha a ser uma verdade em nós, assim como Pedro foi transformado, que nós possamos ser transformados pelo seu Espírito e carregarmos, Senhor, a partir dessa transformação, a sua verdade, a sua salvação, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, para que outras pessoas também possam desfrutar, Senhor, ainda em vida, daquilo que o Senhor fez por todos nós, que foi derramar o seu Espírito e nos salvar com o sacrifício do seu Filho. Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Fiquem com Deus, todos na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Obrigado, Telei.